Bom, eu vou inaugurar essa série de vídeos, né, de pontos de vista, falando de um índice de avaliação da atividade científica. É um índice, todos os índices são criticados, principalmente por quem não se sai muito bem nele, né? Mas é um índice recente, ele foi publicado em 2010 e ele é muito interessante. Ele mede o grau de internacionalização de um volume de publicações. Esse volume de publicações pode ser o volume de publicações de um cientista, de um programa de pós-graduação, de uma outra instituição, de uma revista. Então veja, é óbvio que ele está se baseando nas citações, mas está medindo qual é a abrangência dela entre os países. Ele, na verdade, é uma modificação do índice H, né? Então ele mede o índice H, que todo mundo deve conhecer, coloca no currículo Lattes e tal. O índice H mede as citações ponderadas, de certa forma, pelo número de artigos. O índice de internacionalização ele mede alguma coisa similar, né? Então, se o índice de internacionalização tiver for de número 10, né, ele significa o quê? Ele significa que aquele indivíduo, no caso, pensando num cientista, aquele indivíduo ele foi citado por pesquisadores de 10 países com no mínimo 10 citações em cada país. Então, de cada país, ele recebeu no mínimo 10 citações, de cada um dos 10 países. Se o índice de internacionalização, HI, for 20, significa que ele foi citado em 20 países com no mínimo 20 citações em cada país, né? Então, ele mede essa abrangência. É interessante notar, por que isso surge agora em 2010? É óbvio que o fazer ciência tem a ver com um discurso internacional. Então, é óbvio que muitos índices baseados apenas em citação não fazem a diferenciação se a citação vem apenas de um país ou de mais países. Então, quando se quer discriminar para saber se a sua ciência é regional ou de fato internacional, índices dessa natureza vão começar a surgir. Esse surge em 2010, né? Foi publicado por um polonês. No final dessa gravação vocês vão ter a citação, inclusive uma pequena tabela mostrando como que ele é calculado. É óbvio que esse índice mostra para a gente para onde está indo a história do fazer ciência, porque se mede aquilo que tem a ver com os conceitos em evolução. Então fiquem atentos, né? A ciência pressupõe um discurso universal. Cuidado com esse discurso sobre ciência nacional, ciência regional. Todo mundo trabalha com dados regionais, com dados locais. A questão é o que fazemos com eles, não é? Então nós temos que fazer ciência a partir disso. E ciência, ela rompe barreiras geopolíticas, geofísicas, barreiras de país, barreira de estado e até mesmo de continente. Então ciência é ciência. E as avaliações estão indo nesse sentido. Então isso é um ponto, é uma dica para nós percebermos para onde vai indo a avaliação e, portanto, o que deve ser fazer ciência. Pense nisso quando você estiver planejando seus próximos projetos.